Olá, queridos, graça e paz. Eu sou Cosmo Oliveira, este é o 9º vídeo de uma série para compartilhar com vocês minha experiência com Deus na luta contra o câncer. Neste vídeo estarei falando sobre o tópico os cuidados de Deus e as possíveis reações durante a radioterapia. O meu objetivo com esses vídeos é exaltar o nome do Senhor Jesus e ajudar ao próximo, ajudar a você a identificar a doença e evitar a automedicação. E lembre-se que o quanto antes for identificar a doença, maiores são as chances de cura. Embora já falamos sobre os sintomas, parte 1, 2 e 3, também diagnóstico médico, os cuidados de Deus antes do internamento, os cuidados de Deus e as experiências durante o internamento e cirurgia, inclusive com algumas fotos, os cuidados de Deus e as reações pós-cirúrgicas. E agora estarei falando sobre o tópico os cuidados de Deus e as possíveis reações durante a radioterapia. Queridos, é interessante que durante todo o meu testemunho nós temos percebido o cuidado, o amor e a misericórdia do Senhor e a importância de caminhar com Deus. Já é um chavão meu e isso não pode faltar, porque o que tem feito toda a diferença na minha vida e por certo fará na sua vida também é o caminhar com Deus. Eu não tenho dúvida disso. Eu compartilhei com vocês no vídeo anterior o momento de alegria que eu vivi, né? E vir para casa 4 dias depois de uma cirurgia desse porte. Vou colocar as fotos aí na descrição mais uma vez, e reconhecendo que só Deus tem poder suficiente, né, para fazer algo tão grande em nossas vidas. Mas como eu já disse anteriormente, 2 dias após a alta tive uma reação alérgica, remédio, e perdi todos os movimentos de uma maneira bem pior, inclusive a minha voz. Não foi nada fácil, mas para a glória de Deus, tive todos os meus movimentos recuperados. E louvo a Deus por Ele ter usado cada um de vocês através do poder da oração. E antes desse processo da radioterapia, sei que teve momentos que minha esposa e meus filhos, com muito cuidado, seguindo algumas recomendações médicas, por conta de que eu não poderia sofrer fortes emoções, que poderia sofrer ou me gerar fortes dores de cabeça. A visita estava muito restrita, apenas para os familiares. Pedimos perdão, mas tudo isso foi o cuidado de Deus e de minha família, para o meu próprio bem e a minha boa recuperação. Pedimos perdão mais uma vez e contamos com a compreensão de todos. Sei que teve alguns amigos que chegaram em vários momentos que eu estava descansando, e também alguns familiares, e não seria possível a visita. A minha filha Kari, ou meu filho, né, Kelvin, ele tinha que informá-los, mas ao se comunicar com a sua mãe e receber dela as informações que ela tinha passado, né, ou até mesmo a sua mãe já havia informado de que quando eu acordasse ela avisaria, e era necessário esse cuidado, essa informação, vamos dizer assim. E eu estava ali com a estrutura, quem me visitou sabe disso, eu estava com a estrutura do quarto na sala de casa, para evitar uma terceira escada, e o banheiro também não funciona, estamos em construção, e por certo receber alguém na sala no momento que eu estava descansando me acordaria, né? Então, ao ser informada pela minha esposa, ela tinha que passar essa informação, mas eu era informado, tenha certeza, de quem esteve ali, deixou um recadinho, um abraço, de quem orou ali na loja com os meus filhos, e agradeço a compreensão de todos e também as orações. O fato dos meus filhos informá-los que não seria possível a visita naquele momento era muito difícil para eles, principalmente
quando se tratava de família. Mas queremos pedir perdão mais uma vez e dizer que Deus já acalmou o nosso coração, isso já passou, tudo para a glória do nome de Jesus. E tenho certeza que houve compreensão da parte de todos. Mais uma vez, o nosso muito obrigado pela compreensão, né? Que Deus vos abençoe. E é interessante, porque assim que fui liberado pelo médico, né? Pelo meu médico, para visitas, o que aconteceu? Estávamos tão ansiosos em recebê-los que nós convidamos a nossa igreja Batista Sinai para fazer um culto aberto, né? Um culto aberto a todos para a glória de Deus. Esteve ali conosco alguns amigos, familiares, alguns irmãos de outras igrejas co-irmãs, e foi um momento maravilhoso, amados, um momento de adoração e de gratidão ao nosso Deus. O irmão Carlos Vinícius trouxe uma reflexão inicial em Mateus 19, 26, uma reflexão maravilhosa. Ele já havia trabalhado antes na campanha de oração com os amados irmãos embaixo, dentro da loja, no período em que eu não poderia recebê-los. E, como eu disse em um dos meus vídeos, eu recebia apenas os textos, né, e os louvores, mas desta vez foi diferente, porque as mesmas pessoas que estavam presentes, ou a maioria delas, na campanha de oração, estavam ali naquela noite, uma maravilha, e tiveram a oportunidade, desta vez, né, os mesmos que estavam na campanha agora, presenciando um milagre, um verdadeiro milagre, e eu tendo o privilégio de participar dessa campanha e de contemplar juntamente com todos o milagre da parte de Deus. Em uma conversa com os discípulos, o texto diz: Jesus, fixando neles o olhar, ele respondeu: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. E o irmão Vinícius trouxe para a igreja algumas situações onde fez a igreja refletir, claro, dentro das suas possibilidades humanas, após ouvir opiniões diversas da igreja. A maioria delas relatava as suas fraquezas diante de situações onde sentimos medo, e nos lembrou algumas situações, trouxe alguns exemplos, onde ele fazia a pergunta e a igreja respondia, tomando posse da palavra de Deus. E trouxe alguns exemplos como Moisés na travessia do Mar Vermelho e 3 milhões de pessoas. O que a ciência diria sobre isso? Sadraque, Mesaque e Abidnego dentro da fornalha, aquecida 7 vezes mais. O que a ciência diria sobre isso? Daniel, levado à cova dos leões e passa 3 dias lá dentro. O que a ciência diria sobre isso? Davi diante do gigante Golias. O que a ciência diria sobre isso, queridos? Lázaro morto há 4 dias. O que a ciência diria sobre isso? E com base no que ele já havia ouvido da igreja, ele perguntava e a igreja respondia com base no texto que o irmão Júnior fazia a leitura da parte A do versículo, onde Jesus, em Mateus 19, 26, Jesus fixando neles o olhar, respondeu, e a igreja respondia com a parte B do versículo: para os seres humanos isso não é possível, mas para Deus tudo é possível. E o irmão Vinícius fez a igreja compreender, diante das lutas, diante das adversidades, da nossa fragilidade humana, diante da falta de compreensão da ciência, porque não consegue explicar o poder de Deus, não devemos ser paralisados pelo medo, e sim confiar em Deus, porque nós servimos a um Deus grande, queridos. E a igreja, por várias vezes, foi exortada a pensar o que Deus diz sobre isso. Lindo este momento. E para a glória de Deus, a igreja repetiu várias vezes essa frase: o que eu não posso, Deus pode. O que eu não posso, Deus pode. Foi um momento maravilhoso, assim como para a minha vida e para a vida da igreja que estava ali naquela noite, né? Em culto de gratidão
e adoração ao nosso grande Deus. Foi uma bênção. Louvamos a Deus pela vida do irmão Carlos Vinícius e todos os demais, inclusive os irmãos, como eu já disse, de outras igrejas co-irmãs. Deus vos abençoe. Na sequência, alguns louvores maravilhosos, e o pastor Jefita Alves, o nosso pastor, trouxe uma reflexão com uma mensagem de gratidão ao Senhor em 1 Crônicas 16, a partir do versículo 7 até o 12, na verdade, um cântico de ação de graças de Davi. A palavra diz: foi nesse mesmo dia que Davi pela primeira vez ordenou que pelo ministério de Asaf e de seus irmãos se dessem ações de graças ao Senhor. Nestes termos: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, salmodiai-lhe, falai de todas as suas obras maravilhosas. Versículo 10: gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que o buscam ao Senhor. 11: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. 12: lembrai-vos das obras maravilhosas que ele tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Uma palavra muito abençoadora, que trouxe um sentimento, queridos, de gratidão ao meu coração ainda maior do que eu já estava sentindo. E ele começou frisando o versículo 7 mais uma vez, e iniciou dizendo que gratidão é um reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum benefício. Quando temos um coração grato, quando temos um coração agradecido, não dependemos das circunstâncias para demonstrar a nossa gratidão. E isso, por certo, alegrou muito o meu coração, porque eu estava vivendo este momento onde eu precisava muito tomar posse desta palavra. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, e isso não foi porque Davi era perfeito, disse o pastor, mas sempre estava em atitude de gratidão, de agradecimento ao Senhor. Independentemente das circunstâncias, Davi adorava a Deus. Por isso ele alegrava o coração de Deus. E eu fiquei muito feliz porque o meu maior objetivo é realmente este. Eu preciso tomar posse desta palavra e agradar ao coração de Deus, independentemente das circunstâncias. E ele continuou dizendo que um coração agradecido louva e exalta o nome do Senhor. Fez uso do versículo, o mesmo capítulo 16, porém o 9a, como quando diz: cantem para ele, louvem-no, né? Davi louvava e exaltava ao Senhor por ter recebido, né, da parte de Deus vitórias, né? E ele celebrava as maravilhas que Deus já havia realizado por ele. Davi sabia que Deus era poderoso bastante para fazer muito mais do que já havia feito. Por isso, a sua gratidão a Deus era demonstrada em atos de louvor e exaltação ao seu poderoso nome. E o pastor nos fez algumas perguntas do tipo: quantas vitórias você tem recebido? Quantas bênçãos você tem recebido do Senhor até aqui? E ele disse: eu creio que muitas vocês já receberam, disse o pastor. E por isso exortou a igreja dizendo: então celebre ao Senhor nesta noite com canções de louvor, que exalte o seu poderoso nome, porque um coração agradecido, irmãos, alegra-se no Senhor, apesar das circunstâncias. Davi tinha um coração que se alegrava com a presença do Senhor, apesar das lutas, apesar dos problemas, das dificuldades que ele enfrentava. Em sua canção de ações de graças, ele disse: glorie-se no seu santo nome, e alegre-se o coração dos que o buscam o Senhor. Está no versículo 10. Um coração agradecido deve celebrar gratidão a Deus em todas as circunstâncias. A palavra diz: em tudo dai graças,
não significa dar graças pelas coisas ruins que nos acontecem. Ao contrário, é louvar a Deus com alegria, sabendo de uma coisa, que Ele é poderoso para transformar as coisas ruins das nossas vidas em coisas boas. Um coração agradecido deve achar razão sempre para celebrar e agradecer a Deus em qualquer situação que nós possamos possivelmente nos encontrar. Isso não significa que todas as coisas acontecem com a gente, elas são boas em si. Mas precisamos entender que Deus trabalha e as transforma em bem para nós. É o que diz a palavra. Foi por essa razão que Paulo afirmou: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Está lá em Romanos 8:28, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E o pastor diz que o crente, ele não é masoquista, ele não tem prazer em sofrer, ele não se alegra e nem dá graças pelos sofrimentos da vida. No entanto, o crente se alegra, aleluia, e agradece pelo generoso cuidado de Deus em transformar o sofrimento em fonte de consolo. Não importam as circunstâncias que você tem vivido. Hoje você tem motivos para se alegrar no Senhor e agradecê-lo pelo seu cuidado, pelo seu grande amor. Porque um coração agradecido alegra-se no Senhor apesar das circunstâncias. Um coração agradecido fala daquilo que o Senhor já fez. Que bênção, meus irmãos, ouvir isso. Davi não apenas ele celebra os feitos de Deus, como também ele compartilha. Em sua canção de ações de graça ele diz: divulgue entre as nações o que ele tem feito. Contem todos os seus atos maravilhosos. Está no versículo 8b e também o 9b. É lindo isso. Aquilo que Deus tem feito na minha e na sua vida não pode ficar retido só para nós. Sua gratidão, a minha gratidão, não é só para nós, querido. Esses atos de Deus em nossas vidas precisam ser compartilhados. O fruto de um coração agradecido, de um coração grato ao Senhor, é exatamente compartilhar daquilo que o Senhor fez. Um coração agradecido deseja fazer Deus conhecido entre os povos, entre as nações. Deseja anunciar os seus atos poderosos. Davi desejava que todos conhecessem esse Deus maravilhoso e as obras que ele realizava. E eu sei que o desejo do meu coração, do seu coração, precisa ser o mesmo. Davi, ele desejava que todos pudessem um dia experimentar esse poder e também viesse a ter um coração grato ao Senhor e servir a esse Deus. Servia a esse Deus. Davi não somente louvava e agradecia com os lábios, mas ele tinha um espírito agradecido. E nós também precisamos ter. Salmo 108, versículo 1. Davi louva a Deus pela vitória que lhe concede. Olha que coisa linda. Preparado está o meu coração, ó Deus. Cantarei sim, cantarei louvores com toda a minha alma. Ele mostra aqui, amados, o seu desejo de louvar e exaltar a Deus com a sua alma. Podemos perceber nesta atitude de Davi um coração totalmente grato ao Senhor. Um homem segundo o coração de Deus. E como esta noite foi especial para mim e para toda a minha família. Porque uma gratidão que brotava do mais profundo ser de Davi, e por isso ele era uma pessoa agradecida ao Senhor. O pastor Jefitá ainda citou o texto onde Paulo nos ensina em Colossenses 3,15: e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo,
domine em vossos corações e sede agradecidos. Né? Que maravilha esse texto. O Senhor se agrada de um coração que reconhece a sua graça e que não se esquece de tudo que Ele já fez. Um coração agradecido, finalizou o pastor. Lembra-se dos feitos do Senhor. Louva e exalta o nome do Senhor. Um coração agradecido alegra-se no Senhor, apesar das circunstâncias. Um coração agradecido fala daquilo que o Senhor já fez. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Jefitá. Deus falou ao meu coração de uma maneira muito especial naquela noite e me fez entender ainda mais que o que eu precisava e preciso fazer é muito mais do que eu já fazia antes dessa experiência maravilhosa que eu estou tendo com Deus. Maravilhosa, pode ter certeza. Saber que eu tenho que compartilhar os feitos do Senhor é algo maravilhoso na minha vida. Saber que eu tenho uma responsabilidade ainda maior do que antes, né? Que é tornar os feitos do Senhor conhecidos entre as nações. E o pastor Jefitá ainda lembrou o texto, que o pastor sabe que eu gosto muito. E para mim foi uma confirmação de Deus, porque já compartilhei com vocês nos vídeos anteriores este mesmo texto, trazido pelo pastor Sandro, e Deus confirmou através do meu pastor Jefitá, que na época estava de férias. Filipenses 1, 20 até o 21. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a ousadia, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É essa certeza, amados, que eu quero ter. Que ao compartilhar os feitos do Senhor na minha vida, eu não venha a ser confundido em momento nenhum. Os versículos antes do 19, eu quero ter essa certeza de que tudo isso é para a glória de Deus e me resultará em salvação. Né? Que Deus nos abençoe e diante dessa certeza eu tomo posse, né? E farei isso enquanto viver. Divulgarei entre as nações o que Deus tem feito. Contarei todos os seus atos maravilhosos, conforme aí o texto 1 Crônicas 16, 8b e 9b. Aquilo que Deus tem feito, amados, em nossas vidas, não pode ficar retido para nós. Sua gratidão não é só para você. Minha gratidão não é só para mim. Precisamos compartilhar, porque Deus é fiel. A partir daí, já encaminhado para a radioterapia, como compartilhei com vocês no vídeo anterior, chegando no Hospital Manuel Novaes, aqui na cidade de Itabuna, né, fui atendido por Dr. Bandeira, radioterapeuta ou radio-oncologista, um excelente profissional, queridos, que me tranquilizou dizendo mais uma vez, assim como o Dr. Adriano de Jiquié, que me encaminhou no primeiro momento, também o Dr. Eduardo, no Hospital Calixto, que o mais importante eu iria fazer naquele momento, que era a radioterapia. E para a glória de Deus, já cuidou de tudo para que eu pudesse iniciar imediatamente. Me falou sobre as possíveis reações que eu teria, mas seria normal por conta do tratamento, como tonturas, dores de cabeça, uma quintura, como se estivesse tomando sol o tempo todo, quedas dos cabelos, né? Vômitos, perda do apetite, diarreia, cansaço mental e também físico, e até mesmo convulsões. Mas, para a glória de Deus, até aqui, né, só a queda dos cabelos foi o único sintoma que eu senti para a glória de Deus. E já estou assim, né, carequinha, para a glória de Deus. Compartilhei com um amigo nosso, o meu querido fornecedor Jorge, da Bunge, recentemente, sobre o que a minha esposa disse, que eu sou o carequinha mais top do Brasil. E ele disse, mas tudo bem, Cosme, a sua esposa é suspeita de falar sobre isso. Um grande abraço para ele, nosso amigo Jorge. E a partir daí já fui encaminhado
para o simulador, máscara, fui muito bem tratado por todos os profissionais durante este processo e continuo sendo tratado por todos eles com muito amor e carinho. O Dr. Bandeira determinou que seria 33 sessões e no término de 25 sessões ele me avaliaria novamente e determinaria campo e o resultado que tive durante as primeiras 25 sessões. E faria o restante de mais 8, que é chamado de reforço. Dr. Bandeira, sem dúvida, é o médico que faz questão de acompanhar todos os seus pacientes e tem sido comigo assim também. Louvo a Deus por cada profissional que nos atende ali naquele lugar, naquele setor de radioterapia. Tenho visto, às vezes, muitas incompreensões por parte de quem depende do tratamento em relação à máquina, quando aquece, porque sua capacidade de atendimento está além do normal, segundo me disse o próprio técnico, e ao mesmo tempo, para aqueles profissionais, eu creio que seja tudo muito assim compreensível, porque diante de tantas reclamações, eu nunca presenciei nenhum deles tratar mal alguém para a glória de Deus, É muito amor, queridos, que eles sentem por nós. Eu não tenho dúvida nenhuma em relação a isso. Eles reconhecem que as pessoas, nós, por conta do próprio tratamento, estressamos. Muitas pessoas debilitadas em lugares distantes, outros que estão fazendo junto com a radioterapia, a quimioterapia, que não é o meu caso, eu vou fazer depois, mas os que fazem juntos debilitam ainda mais. E eu vejo os funcionários todos preocupados com essa situação. No caso da máquina, eles só nos liberam no último caso, tentam sempre nos atender de todas as formas. Eles sabem, por certo, a importância desse tratamento e têm zelado, por esta causa. Eu não tenho dúvida disso. É lindo a maneira que eles têm agido, mas ainda há muitas incompreensões. E eu quero dizer que louvo a Deus por todos os funcionários, todos os profissionais, e entrego ao Senhor todos os dias cada um deles, e oro para que Deus acalme o coração de cada pessoa que depende deste tratamento. Louvo a Deus também por esta máquina que tem melhorado a cada dia, para que não quebre e continue atendendo, como já sabemos que atende toda a região. E para que outras máquinas sejam instaladas para melhorar o nosso atendimento. Mas precisamos compreender uma coisa, irmãos, que este problema não tem nada a ver com os profissionais, não tem nada a ver com os médicos, é um problema governamental, E a gente precisa orar a Deus para que novas máquinas sejam instaladas, como já existe uma nova máquina para ser inaugurada, e nós louvamos a Deus por isso. Está esperando apenas o seu processo normal para a liberação. Então oremos ao Senhor e sejamos agradecidos por esta causa, por todas as igrejas também que passam por ali, levando o alimento material e também espiritual, Diariamente nós recebemos ali igrejas que nos visitam manhã, tarde, noite, na maioria das vezes, com alimentos de qualidade e feito com muito amor e carinho. Uma enfermeira por nome Carol me impressionou com sua alegria de nos conduzir a um momento com uma dinâmica e uma frase que eu jamais esqueceria. Primeiro um bom dia para o Espírito Santo e depois um bom dia para as células do nosso corpo. Ela contou de 1 a 3 e todos nós juntos falamos essa frase, que foi a coisa mais linda: desistir não faz parte do meu caminho. Uma linda frase. A dinâmica feita por ela com números, e todos foram desafiados a encontrar o seu número igual. E não foi possível, porque não existia números iguais, e depois ela fez uma linda explanação de que não encontramos o nosso par ou o nosso número, porque nós somos únicos e especiais para Deus. Depois passou para a igreja, que conduziu o momento de culto, que foi também maravilhoso, como tantas outras igrejas que têm passado por ali.
E quanto aos sintomas, se percebe que os meus cabelinhos já caíram, como eu falei, para a glória de Deus, mas nada além disso, nada mais do que isso. As possíveis reações que eu possivelmente teria, não tive absolutamente nada, para a glória de Deus. Deus é fiel, queridos. São tantos os cuidados de Deus que nós não sabemos agradecê-lo, mas na realização de uma ressonância, com contraste em 3/5/2019, passei por um momento de estresse, como já compartilhei através de um áudio que eu enviei para vocês, e perdi a minha voz. Fui levado para o Hospital Calixto, por um amigo, Zé Finil, um grande abraço para ele, a minha gratidão, por orientação das meninas recepcionistas da radioterapia. Fui atendido por uma profissional maravilhosa quando passei por a triagem, e posteriormente por um excelente profissional, a médica a doutora Caroline, uma bênção de Deus na minha vida. Me tranquilizou no primeiro momento, disse que estava ali para me ajudar e queria que eu ficasse em paz, porque eu estava no lugar certo. Investigou fazendo todos os exames de tomografia, sangue, eletro, repetiu os exames, e para a glória de Deus, enquanto eu aguardava os resultados, encostei a minha cabeça na parede e comecei a cantar a mesma música que já compartilhei com vocês nos vídeos anteriores e também no áudio. É meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Me lembro de ouvir uma senhora que estava ali, talvez eu até tenha incomodado, e ela disse: quem canta, os males espanta. E a minha esposa disse: é que ele chegou sem voz aqui, e a voz dele está voltando agora. E outra senhora comemorou esse momento, e creio que houve compreensão de todos para a glória de Deus. Na saída o Senhor me disse: cantando que você vai longe. E de repente minha voz foi voltando, consegui cantar a música sem dificuldades para a glória de Deus. E por volta da meia-noite, quando retornei para falar com a médica, estava falando mesmo com bastante dificuldade, porque é diferente de cantar. Até pensei em falar com ela cantando, mas não deu certo. Brinquei com isso em relação à minha esposa, e ela me disse que não tinha encontrado nada que justificasse a perda da minha voz, e que ela não via ligação nenhuma com o contraste, e já tínhamos ouvido a mesma coisa do médico que realizou a ressonância e tinha avaliado as imagens. Então ela me liberou e disse que na quarta, quando o meu médico, radioterapeuta, doutor Bandeira, de posse do resultado da ressonância, por certo, ele me explicaria. Mas se disponibilizou, dizendo que se eu sentisse alguma coisa, qualquer hora da madrugada, eu poderia voltar. E disse: não fique em casa sofrendo. Olha que coisa linda. É lindo o cuidado de Deus. Eu louvo a Deus pela vida da doutora Caroline e de tantos outros profissionais que Deus tem usado para me abençoar, mesmo sabendo que eu não sou merecedor. Fiquei bastante gado no dia seguinte, era um sábado, o dia que meus filhos vêm sempre nos visitar, e naquele dia teria uma surpresa, para o meu filho Kelvin, fazendo 25 anos, e eu estava ali, precisando que Deus me desse uma estratégia. Eu falei: Senhor, tenha misericórdia, eu não posso estar sem voz em um momento desse. E eu precisava dar notícias aos meus familiares. Deus já havia me abençoado muito, porque no dia que perdi a voz, na sexta-feira, eu pedi a Deus que ninguém me ligasse, principalmente a minha mãe, porque fora da cidade, fazendo esse tratamento, eu falo com ela no mínimo 2 vezes por dia, e não queria preocupá-los, nenhum dos meus familiares, principalmente a minha mãe. E também não pôr a minha esposa em má situação. O que ela diria então para convencê-los, se eu não estava bem, tinha perdido a voz, e eles não iam ouvir a minha voz? O que a minha esposa ia dizer aos meus familiares? E eu estava ali, na manhã de sábado, precisando que Deus me desse uma estratégia, amados, para que eu pudesse dar notícias, e Deus me deu. Para a glória de Deus, comecei a escrever um texto para contar tudo que houve, e as palavras que eu não conseguia pronunciá-las eram substituídas, e para a glória de Deus eu consegui dar notícias naquela manhã de sábado, bastante grave e com dificuldades, mas descansando em Deus,
e me divertindo diante das palavras que, mesmo escolhidas, ainda dava trabalho para pronunciá-las. Até compartilhei com a maioria de vocês através de um áudio tudo que houve naquela tarde de sexta-feira. Disse que não ficaria falando em áudio, porque naquele momento era mais importante para mim a leitura, e de fato era. Mas para os familiares eu comecei a brincar com a situação, porque a minha mãe era bastante gaga. E um amigo de Ubatã, Beviraca Moraes, Júnior Pezão, um grande amigo, me ligou dizendo: agora eu sei que você é filho de Dona Esté mesmo. Agora sim, você ficou gago. E nos divertimos e eu entrei na brincadeira. Não desistia mais das palavras, e neste mesmo dia tivemos a casa cheia, com uma surpresa de aniversário maravilhosa para o meu filho, Kelvin, fazendo 25 anos, inclusive a minha mãe e tantos outros. Mesmo gaguejando, foi uma bênção. Gaguejei bastante ainda no domingo, na segunda, na terça, mas na quarta já cheguei no meu médico e já estava falando normalmente. Percebemos que eu não podia nem me estressar e nem me emocionar. Nesses dois casos eu passaria mal. Então a solução era rir. E isso foi o que eu fiz. Dei muitas risadas, queridos, quando enganchava nas palavras. E ao chegar no meu médico, o Dr. Bandeira, como já disse na quarta-feira, ele confirmou que não tinha ligação nenhuma com o contraste, e sim com o tempo, de 1 hora que eu fiquei em média para a realização da ressonância, e o exame que quase ainda não deu certo por conta disso. E por mais que eu não percebi, fiquei estressado. Também contei a ele que antes da realização da ressonância eu estava tentando editar um vídeo para o YouTube e perdi toda a edição por 3 vezes. E fiquei bastante estressado. Minha esposa me orientou que eu deveria parar e eu continuei tentando. Fui teimoso. E ao retornar da ressonância, imagine, foi a primeira coisa que eu fui fazer. A minha esposa, mais uma vez, pediu que eu parasse, que eu deixasse para outro momento, e eu continuei insistindo. Eu fui teimoso mais uma vez, e fui fazer novamente, e de repente passei mal. Com uma crise forte na boca, tremia muito, tremia bastante, e perdi a voz. Não faça isso, não seja teimoso, porque eu, por exemplo, toda vez que não ouvi a minha amada esposa, eu simplesmente quebrei a cara. E dessa vez, perdi foi a voz. Mas para a glória de Deus, estou bem, está tudo bem. E segundo o médico, eu preciso continuar controlando o estresse e as fortes emoções, porque pode acontecer novamente devido ao tratamento, pelo fato da cirurgia ter sido do lado direito, ou do lado esquerdo, perdão, que controla justamente as emoções e outros sentimentos, como estresse e por aí vai. Por isso devo evitá-los. Mas graças a Deus, amados, estou bem e não houve mais nada para a glória do nome de Jesus. Já concluído a primeira etapa de 25 sessões em 25/5, de 2019, passei novamente pelo simulador para ser avaliado em relação ao campo que continuaria sendo tratado, e para a glória do nome de Jesus, ele me disse que estava tudo bem comigo e vamos seguir para o reforço. Está dando tudo certo, Cláudio. São mais 8 sessões e assim que você terminar, vou avaliar você novamente e ver a possibilidade da sua alta. Após essa conclusão, agora, bem recente, 5/6, retornei para ele em 6/6 e ele me disse que eu estava de alta e precisava ser acompanhado a partir de agora pelo meu oncologista, Dr. Eduardo, lá do Calixto, e também me disse que o resultado da radioterapia foi muito bom, mas isso não me isentaria de ser acompanhado pelo meu médico oncologista ou neurologista, e de preferência o mesmo que me operou durante 5 anos. Me disse que
acreditava, né, que acredita que eu estou curado. Ó, coisa linda, para a glória de Deus, né? Radioterapia não faz mais, deixou bem claro, na mesma área irradiada, e principalmente cérebro. Se a doença voltar a se desenvolver, o que já me disse outros médicos, é caso cirúrgico. Me disse que no caso de cérebro não manda para outras partes do corpo. Quem tem outros tipos de câncer e transfere de um lugar para o outro pode ser tratado novamente. Mas cérebro não pode irradiar a mesma área, né? Por conta das células boas que morrem e por conta também das doses altas de raios, e o organismo leva muito tempo para reconstruí-la, e as células cancerígenas, caso tenha escapado, né, pode se desenvolver daqui a algum tempo. Por isso eu preciso de acompanhamento, não só dos médicos, mas medicamentos e inclusive exames de imagens, pelo menos de 4 em 4 meses, e o oncologista vai mudando aí na medida que ele entender que deve. E para acompanhar essa situação de perto, né? Muito feliz em ouvir de Dr. Bandeira que acredita que eu estou curado. Eu louvo a Deus pela sua vida e suas orientações e também o seu diagnóstico, mesmo diante das suas limitações. Nós sabemos que ele foi capacitado por Deus e não devemos desmerecê-lo. Muito pelo contrário, a medicina até aqui tem sido instrumentos de Deus para a minha vida. Eu preciso continuar contando com as orações dos amados irmãos. Eu tomo posse da minha cura, sim, claro que eu tomo, aleluia por isso, mas jamais duvidarei da medicina, muito menos do poder de Deus, e sei que a vontade de Deus se cumprirá na minha vida. Após este vídeo, estarei mostrando para vocês, né, o vídeo com o momento de gratidão pelo encerramento da radioterapia e também o tocar do sino. Muito obrigado a todos pela atenção. Aguardem o próximo vídeo, onde estarei falando sobre o tópico os cuidados de Deus e os resultados dos relatórios médicos e o que o oncologista falou sobre o início desta nova fase da quimioterapia e a decisão judicial para a aquisição do medicamento. Se você tem interesse, se inscreve no canal, ativa o sininho e clica aí embaixo aí em gostei, né, para ficar recebendo os próximos vídeos. E por favor, compartilhe com seus amigos. Deus nos abençoe e um forte abraço.